nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos meditar, o Livro do Céu, volume 36, o trecho do dia 15 de abril de 1938. Quem vive em nosso querer divino, conforme respira, move-se no fiat. Toda a corte celestial sente em si o respiro, o movimento dela, e a virtude conquistante e felicitante da qual é portadora. Condições dolorosas nas quais se encontra a divina vontade quando é rejeitada. Minha pobre mente corre, voa no querer divino, como a seu centro para descansar, para deixar seus trapos e tomar em troca os vestidos de sua luz, seu respiro, seu batimento, seu movimento, que se movem todos em tudo e que dá vida a todos e a tudo. Agora, enquanto nadava no mar das alegrias do fiat divino, o meu sempre amável Jesus, fazendo-me a sua breve visita, com amor indizível, me disse: minha pequena filha de meu querer, como é belo viver em minha vontade. Assim que a alma entra nela, respira com nosso respiro, bate com nosso batimento, se move em nosso movimento. Uau, né? Se põe em comunhão com todos e faz o que fazem os anjos, os santos e todas as coisas criadas, e faz todos fazer o que ela faz. As maravilhas que há em nosso querer são surpreendentes. As cenas são tão comovedoras que põem a todos atentos para desfrutar-se cenas tão singulares, pelas quais ficam arrebatados. E quem sabe o que fariam com tal de ser espectadores? E gozar cenas tão deleitáveis de quem vive nosso querer? Então, o que não fariam, para serem, para os cidadãos do céu, o que eles não fazem, para ser espectadores e gozar cenas tão deleitáveis de quem vive em nosso querer? É muito grande, o que Jesus está falando aqui. Já é interessante no início, que a Luísa fala, a minha pobre mente, ela corre, ela voa no querer divino. Então, quem segue o fluxo, da divina vontade não é parado, É uma pessoa que corre, não perde tempo. Quer dizer assim, você não perde tempo, é tanta coisa para aprender, é tanta coisa que Deus quer tudo, Toda a sua atenção, toda você, tudo que você vive, tudo que você é. Se até a sua respiração, ele tá nessa respiração, aqui tá falando que você respira na vontade divina, então você não respira mais. A sua respiração não é mais algo assim isolado, vamos dizer assim. Não, Deus considera, Deus usa, tá? Está sob o poder de Deus, São atos, entende? Então, tem tanto trabalho, Tem tanta coisa que Deus para ocupar a nossa mente. Para que a gente vai perder tempo com bobagem, Não tem graça, Às vezes acontece assim, de eu me distrair com alguma coisa, da pequenez mesmo, da humana. Mas aí eu vou e balanço a cabeça e falo, não, para, não. E volto de novo para a órbita, porque e corro de novo para o centro da vontade divina. E eu só descanso lá, né? Lá tem paz, Lá tem felicidade. Meus trapos não prestam, meus pensamentos não prestam. As coisas fora disso não prestam. São trapos, como a Luísa fala. Deixo meus trapos para tomar em troca os vestidos de sua luz, que são tanto conhecimento. Cada conhecimento de Jesus é mais dele mesmo que você está tomando, Você está se vestindo de luz, Você está se enchendo de luz. É luz, 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 entrando e saindo de você, transbordando, na sua vida, nas suas partilhas. É luz, é tanta coisa para aprender, que quando a luz ia para o céu, ela ficava assim, vislumbrada, porque quando ela entrava em Deus, em cada atributo de Deus, era luz, 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 luz.
que são conhecimento, que são coisas para aprender, que são coisas revelando coisas de Deus, né? Os mistérios de Deus, quem Ele é, como Ele pensa. E todas as vezes que a gente vai mergulhar em Deus, no ensinamento, é tanta luz que a gente fica a cabeça toda ocupada. A gente tem assunto para o dia todo e parece que 24 horas é pouco, se você for olhar, né? Assim, você tem os outros compromissos para você fazer do seu dia, né? Então parece assim que você quer mais tempo, porque é muita coisa, né? Então Jesus quer com você com um olhar no que você está fazendo, porque não são coisas qualquer que você está fazendo. Você vive na divina vontade. Você não vive na divina vontade só quando você para e ouve um áudio ou faz uma partilha. Você vive na divina vontade constantemente. Então, tudo que Deus produzir através de você, da sua vida, é muito importante, né? Para a vontade divina. Para nós é pequeno, pode ser, a gente é limitado, mas a vontade divina não é. Ela colhe tudo, esses atos. É muito importante. A consciência que você tem que ter em cada situação, né? É cotidiana mesmo. Então, a sua vida, ela é iluminada por Deus. Deus está ali. E Deus tem muito para te ensinar ali, né? Deus está se revelando ali. Você não vai sair do corpo e ir para o céu, entrar em Deus, não. Ele está dentro de você. Ele que saiu e entrou em você, né? E, e dentro dessa vida, daquilo que você vê, aquilo que você observa com ele é muito importante. Quanto mais conhecimento dele, mais aumenta o seu campo de visão das coisas. Mais consciência, mais luzes você tira da situação. É como se fosse assim, você tem luz para você conversar com Deus e aprender coisas o dia todo. E quanto mais você está atento, quanto mais você vai se interessando, quanto mais você vai aprendendo, é mais caminhos abertos, é mais compreensão aberta, é mais diálogo. É uma vida perfeita, que é a vida que Deus criou cada ser humano para isso, para ter essa conversa com Ele, essa relação direta com Deus, sabe? Não é só a relação de Deus pelos meios que Ele te fornece, mas teu próprio Deus na sua inteligência, teu próprio Deus falando na sua inteligência, e podendo descansar na sua inteligência, vestindo a sua inteligência de luz, né? Vestindo seus olhos de luz, né? Ampliando a sua capacidade, que a divina vontade ela amplia a nossa capacidade, ela amplia aquilo que nós somos limitados na nossa natureza, ela amplia, né? Ela não tem essa limitação. Então é muita coisa para se viver com Deus e cada momento. Aqui está dizendo de cada batimento, cada respiro, para mostrar para nós que você carregando ele 24 horas, né? Você se move, você não se move fora dele, você se move com ele, né? É onde você vai, ele vai com você. Então, seria ruim estar desligado. Imagina quantas coisas você pode falar com Deus e quanto o ser humano perde tempo quando ele fica com seus trapos, né? Com seus pensamentos. Quanta coisa que o ser humano perde de relacionamento com Deus, que pode começar aqui na Terra. Imagine pensar que você vai poder perguntar para Deus e conversar com Deus quando morrer. Era assim que eu também pensava. Imagina só você pensar que você só pode ter essa conversa, ter esse diálogo, ter esse relacionamento quando você morrer. Imagina quanta coisa que a pessoa não perde tempo e que Deus está falando com ela naquele momento. Deus não está esperando ela ir lá. Não, porque as situações que acontecem, tudo é regido pela vontade de Deus. Então, tem muita coisa que Deus está ensinando, Deus está purgando, Deus está purificando, Deus está santificando, Deus está corrigindo. Ele está fazendo tanta coisa na vida das pessoas, mas muitos não deixam seus trapos, né? Que é justamente você ver tudo errado, ficar com trapo. Em vez de ficar com a luz, a pessoa fica com trapo, né? Fica entendendo errado, né? E prefere entender errado, prefere pensar desse jeito mesmo, né? E Jesus quer fazer essa troca, né? Quer dar para ela luz. E às vezes ela rejeita a luz, né? Deus usa de pessoas para falar com a pessoa e ela prefere ficar com trapo e fazer o contrário. Às vezes a pessoa está com um trapo ali, né? De uma situação errada, né? De uma situação que ela não está entendendo, né? E aí Deus ilumina por meio dos seus instrumentos, né? Deus envia alguém para falar com a pessoa. E aquele pensamento,
novo que Deus está trazendo, aquela compreensão que Deus está trazendo para a pessoa, é luz. E o trapo é o pensamento errado, a ignorância dela. O trapo é as decisões que ela está querendo tomar, né, erradas, de falta de compreensão, de meditação. Aí Deus vai e traz alguém para iluminar aquela pessoa, ou seja, para vestir-la de luz, dá para ela aquele conhecimento do que Deus está vendo, do que Deus quer ensinar para ela, quer explicar para ela. Aí imagina a pessoa virando as costas e preferindo não. Meu jeito de pensar é mais bonito. É muito triste. Então, assim, Deus fica numa situação que ele no mundo fica de mãos amarradas, porque as pessoas estão preferindo os seus trapos, né? O ser humano está preferindo ver lá, deixa eu ver o que o mundo está falando, que eu quero ser conforme o mundo. E o mundo oferece o quê? Que tipo de veste que o mundo oferece? Trapos. Essas ideologias que o mundo prega é tudo trapo, tudo tranqueira, coisa que não vai alimentar a alma de ninguém. Ao contrário, vai fazer a pessoa ser ignorante, viver na ignorância, no egoísmo e, e ainda por cima levar isso para a família e levar isso para as pessoas à sua volta, né? Porque é assim. A pessoa se veste de trapo e ainda vende esse trapo para os outros, né? Como são as propagandas desse mundo. Seja, conquiste, domine, seja empoderada, use, abuse, e se não gostar desse, experimenta outro. Use quantas drogas você quiser, né? Beba, né? Quantas vezes você quiser, tudo que você quiser, né? Faça tudo, né? Que o mundo que está dizendo para você que não é certo, larga disso. Sai da igreja porque estão tentando te dominar. Sai da sua casa, né? Se os seus pais estão te controlando. Quantos jovens preferem ficar com os trapos dos conselhos dos amigos, né? Nossa, esses seus pais são muito complicados, né? Não, que isso, seus pais estão fazendo isso por causa disso e às vezes ele prefere ficar com aqueles trapos, daquelas opiniões erradas, distorcidas, do que com uma luz. E a luz está onde? A palavra de Deus é luz, Deus é luz. E ele deixa orientação, né, uma ordem para a gente viver de luz, para a gente não viver de trevas. E as pessoas acham que não, que as ordens que Deus dá, os ensinamentos que Deus dá, são para colocar cadeado na pessoa, são para colocar corrente nas pessoas, né? São para controlar elas, e não é a verdade. Ao contrário, né? É para vestir a gente de luz, né? Ou seja, o nosso espírito ficar vivo é para nos fornecer o verdadeiro alimento, para a gente sair das trevas, para a gente não viver como um monte de zumbi, né? Sem direção na vida, né? Então, então, em todo momento tem luz. Se a gente for reparar assim, Deus tem algo para ensinar, né? Deus sempre tem, porque Ele é a própria luz, Ele é o amor. E é tão triste, né? Quando as pessoas querem se afastar de Deus, né? Ou de quem lembra Deus, né? Tudo que lembra Deus para elas, elas querem se afastar com uma ideia errada, né? Uma ideia errada e quer viver uma liberdade falsa, que é a libertinagem que esse mundo ensina, né? Viver de trapo. Jesus fala isso no livro do céu, que ele fica como aquele rei, né? Que tem todos os bens, tem tudo para dar para seus filhos e vê os seus filhos preferindo os farrapos, os trapos, maltrapilho, sujo, em vez de ter as vestes de luz, que não tem coisa melhor do que estar revestido por isso, né? Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham vestidos de luz. Então, eles tinham ali, né, o dom da divina vontade. Que coisa maravilhosa que não é o dom da divina vontade, né? Imagina, quando você vai viver na divina vontade, você está largando os seus trapos da sua vontade humana, rebelde, egoísta, largando para vestir as vestes da vontade de Deus, né? Que é a veste que Deus já confeccionou para cada ser humano vestir, para o ser humano não ficar nu, né? Não ficar nu. Aí quando a pessoa rejeita, meu Deus, então Adão e Eva ficou nu, né? Porque eles tinham essas luzes, a vida divina. Eles escolheram a vontade humana e tiveram que se cobrir de trapos.
Não é só o trapo material dele vestir uma roupa, dele e Eva ter que vestir uma roupa, mas é tudo que eles deixaram para trás. É muita coisa. É muita coisa. Então a gente perde muito sem Deus. Perde muito sem as luzes. E quando você tem luz, você não tem saudade dos seus trapos. Todas as vezes que eu tenho um pensamento tal, e até o momento eu tô na ignorância, sei lá, achando que aquilo é eu tô revestida daquele pensamento. Tipo assim, vestida daquele pensamento. E quando Jesus ilumina e fala, Ruth, não é bem assim. Meu Deus, você não tem ideia da felicidade que eu sinto. Eu não tenho saudade do trapo, da roupa. Eu ainda penso assim, como eu pude usar aquela roupa, né? Quanto tempo com aquela roupa? Ai, não quero nem olhar para trás, eu nem lembro, nem tenho vontade de pensar nisso, né? Porque de tanto que não era uma vida feliz. Então, quando Jesus fala aqui que minha pequena filha, de meu querer, como é belo viver minha vontade, é verdade. Como é belo viver iluminado por Deus. Como é belo, né? E é uma coisa que esses trapos a gente tem e a gente tem que decidir tirar. Não é uma coisa forçada, porque Deus não quer amor forçado, Ele quer amor verdadeiro. Deus não gosta de coisa falsa. Ele quer verdade. Que você realmente não queira esses trapos. Então, por mais que Ele ilumina, o ser humano tem a decisão de, olha, você agora tem o bem aqui, te apresentando a vida, a luz. Você prefere voltar para os seus trapos e para sua vida velha? E para os seus pensamentos velhos? Ou você prefere agora ficar vestido de luz e se vestir desse conhecimento que eu estou te dando? Então, é a decisão de cada um. Então, é assim também a vida na divina vontade. Você vai deixando os egoísmos, os mimimi, tudo é trapo, tudo é tranqueira, tudo é coisa inútil, é inútil. Trapo é coisa inútil. Você fica feio vestido desse jeito, você não fica a imagem e semelhança de Deus, que o filho, a imagem e semelhança de Deus, não é o filho coberto de trapos, né? Porque o ser humano não foi criado assim, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é luz, né? Deus é santidade, Deus é bondade, os atributos de Deus é pura luz. Então ele quer te forrar, ele quer te vestir desses atributos, ele quer preparar o filho a cópia do Pai. Ele quer um filho a cópia de Jesus. A cópia do irmão Jesus vem nos mostrar como é um filho para Deus. Então Jesus quer outros irmãos assim também, com vestes bonitas, né? Não é pessoas ignorantes, fracas, débeis, pecadoras e ficar só nisso. Aí Deus ama o pecador, sim, mas aí o que que ele faz? Larga o trapo e vem para a luz. Foi a vida das pessoas que passaram por Jesus. Ou você acha que a Madalena, ao encontrar Jesus, ela continuou com os trapos dela? Ela continuou se comportando como ela se comportava, agindo como ela agia, pensando como ela agia? Não, nossa Senhora, ela se despiu, rasgou o coração, né? Limpou a alma de verdade. Ela se entregou de corpo, de alma e de espírito e para viver com essa troca, né? De luz, vestir de luz, e ela viveu uma vida de luz, né? Então ela prestou atenção em tudo que Jesus ensinou e largou toda a vida velha, e assim foram todos os que começaram a seguir Jesus. Mas é a decisão. Também teve o caso da mulher que ia ser apedrejada e que Jesus falou para ela: vai, não peques mais, ou seja, não volta para o trapo, né? Não volta a se vestir desses trapos, não volta para esse comportamento, deixa esses trapos. E esse não vai, não peques mais é luz, essa palavra de Deus é luz para ela, né? Ouviu da boca de Jesus, direto de Jesus, né? Essa palavra poderosa de conversão. E aí, né? Pelo que eu já ouvi, entendi, ela não continuou, né? Mas ela também recebeu o chamado. Mas Jesus não pegou ela lá e falou: você vai vestir agora de luz porque eu quero, porque eu sou Deus e te forço agora. Deus não quer isso, Deus quer amor verdadeiro. Deus não força ninguém a ficar com Ele, né? Ele deixa a gente livre, né? Ele deixa claro, né? Olha, o caminho do trapo é o caminho da morte. O caminho do pecado é o caminho da morte. Ficar fazendo sua vontade é trevas. Agora o meu caminho é luz. É luz para você, felicidade para você. Você não vai viver assim mais pobrezinho assim, não. Você vai viver rico de mim, né? Você vai se encher de mim. Então, tirar os trapos é esvaziar de si mesmo,
E se vestir de luz é se encher de Deus, da palavra de Deus, né? É muito importante. Essa é a conversão verdadeira, né? Aí eu estava ontem no grupo de oração e eu tinha rezado para a pregadora pedindo Jesus para que seja tudo na vontade dele, né? Entreguei ela para a vontade de Deus. Entreguei a pregação para a vontade de Deus e pedi que fosse a vontade de Deus reinar naquele lugar. E quando a pregadora abriu a boca para falar, uma simplicidade tão profunda que eu falei assim: ah, é Jesus mesmo, porque Jesus é assim. E ela falando, questionando, ela falou assim: olha, eu peço a Deus que essa pregação faça barulho, mas não é barulho assim de gritar, não. Ela estava falando assim, que faça barulho dentro de vocês, que realmente incomode vocês. Vocês não saírem do jeito que vocês entraram aqui, mas que seja, que incomode, que essa palavra incomode. Aí ela falou sobre o arrependimento. Ela falou assim, gente, o arrependimento, explicando o que significa se arrepender de verdade. E que o arrependimento precisa produzir na pessoa uma dor verdadeira, ou seja, amor real, de modo que a pessoa deteste aquele comportamento que ela tinha e não queira fazer de novo. Eu falei assim, uau, Jesus está poderosamente falando mesmo, ele atendeu. E, e ela falando dessa conversão verdadeira, pois é, então deixar os trapos não é tipo, ah, eu vou deixar, mas eu vou pegar os trapos e vou guardar na gaveta, quem sabe eu precise dele de novo, né? Aí a pessoa já está assim, meio que olhando alternativas ainda. Ela não desapegou de verdade. Ela ainda tem saudade da vida velha, né? Ela ainda fica ali dando uma olhadinha, olha de cá, olha de lá. Ela quer garantias. Então, isso não é uma entrega total. A entrega total, né? Você sente, nossa senhora, ranço desses trapos. Você não quer nem lembrar disso. Você não quer saber disso mais. Depois que você conheceu a luz, você só quer ela. E quanto mais, você é guloso. Quanto mais luz, mais você quer. Igual a Luísa falando aqui, a minha pobre mente, ela nem pensa. Ela corre, ela nem anda. Ela corre, ela voa no querer divino. Com Deus as coisas é rápida, é profunda. Não tem perda de tempo, né? Como a seu centro para descansar, né? Então, assim, ela, nossa senhora, não vai nem perder tempo pensando em si mesmo. Porque a pessoa que vive na divina vontade não perde tempo pensando em seus trapos, nas suas misérias, no seu mimimi, fica em si mesmo. Não vai ficar lá conversando com a sua vontade humana. Cala a boca dela, eu não quero nem saber de você. Fica quieta aí. Fica quieta aí, porque Jesus tem muita coisa importante falando. Jesus está falando coisa aqui muito importante, né? E eu preciso é correr, nem é andar não, né? É voar mesmo, porque senão eu vou ficar comendo mosca. É a palavra, não, esqueci. Mas se eu não prestar atenção no que Jesus está falando, eu vou ficar para trás. Tipo assim, eu vou ficar boiando. É muita luz, é muita coisa. Então tem tanta coisa para aprender que eu não quero. Eu quero. Meu descanso é aprender, e não é cansativo. Porque aqui ela está falando, ó, que quando você voa por querer divino como seu centro, para descansar, não é para ficar. Não pensa que é uma coisa ruim, não, ao contrário. Pode ser um peso para quem não entendeu ainda, né? Para quem ainda não. Então, se é um peso, é porque ainda não está no centro. Você não foi para o centro ainda, você ainda está pensando, tá passeando, tá ainda contabilizando. Às vezes, talvez está ainda dando uma olhada pro trapo, né? Pensando se volta, se não, tá medindo demais, ou ainda tá almejando. Mas quando você tá nesse centro, meu Deus, é o seu descanso, é a sua cama. Divina vontade, a cama é sua cama. É o lugar assim que você pode pôr a cabeça, né? Meu Deus. Então Deus nos quer assim, sabe? Deus nos quer assim. Que a gente tem esse alvo, né? Tem essa mira, né? E assim é o que a gente faz também, ajudando uns aos outros, né? Ensinando, buscando explicar assim do melhor jeito possível para ajudar as pessoas também a se vestir dessas luzes, desses entendimentos, né?
E cada entendimento que a gente vai tendo é deixar realmente trapos. É tipo assim, deixar o pensamento errado para ter o papel certo, olhar para a direção certa. Isso é muito importante, né? Então, cada palavra de Jesus é luz, é muito aprendizado, é muita coisa. Então, quando a gente partilha, a gente está dando de comer para os outros também, né? É muito importante esse ser quebrado, né? Que é justamente quando você partilha a sua vida, quando você fala de Deus, do que Deus está fazendo, né? Você está sendo dado como alimento a sua, porque a sua vida não é sua, é de Deus. Aqui está falando, ó, seu respiro, seu batimento, seu movimento, que se move em todos, em tudo, o que é o que dá vida a todos e a tudo. Você é para ser dado, né? Como Jesus foi oferecido na Eucaristia. Eis aqui a minha carne. Minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Jesus foi dado como alimento. Então você também está sendo ofertado, né? Na mesa da vontade de Deus, no altar da vontade de Deus, para ser alimento, para ser dado. Então, tudo que você vive, Deus usa, é trabalho para Deus, é para Deus pôr as mãos. Ele fala: essa respiração é minha, porque ela entendeu, ela me ofereceu, ela entrou no meu centro da minha vontade, está em unidade comigo, ela não está tomando nada para si, tudo é meu. Então, eu sou dono desse lugar, eu sou dono desse campo. Então, eu tenho tanta liberdade que até a respiração dela eu pego. Seus batimentos, seu movimento, meu Deus. E alimenta todo mundo. É universal, então envolve o céu, envolve todos. Imagina que coisa mais linda. É outro Jesus sendo dado. Agora, enquanto nadava no mar das alegrias do Fiat divino, Jesus veio falar mais coisa. Aí ele fala: minha filha, viver na divina vontade, assim que a alma entra nela, respira com o nosso respiro. E ela não é mais pesado. Ela está respirando com Deus. E Deus é imenso. Ela tem tudo com Deus, né? Respira com o nosso respiro, bate com o nosso batimento. É tudo animada pela força de Deus. Deus é o primeiro movimento dela. Entende? Ela é o eco da respiração de Deus, né? Ela respira porque Ele está respirando. Respira com o nosso respiro, bate com o nosso batimento. Ou seja, você está entrando em Deus. Entrar no centro da divina vontade é entrar em Deus. Respira com o nosso respiro, bate com o nosso batimento, se move em nosso movimento, se põe em comunhão com todos. Então, se a pessoa fala assim, quem vive na divina vontade parece que está isolado, né? Parece que são pessoas assim meio fechadas, é porque tá vendo no humano. Mas você tá com todo mundo, porque você pedir o reino da divina vontade, ensinar a divina vontade e desejar que todos sejam vestidos por essa luz, por esse conhecimento, você está a favor do mundo inteiro, entendeu? Você está a favor do mundo inteiro. Você está em comunhão com todos, porque até aqueles que não sabem, mas é como se a alma deles pede, a alma deles suspiram por isso. A alma chama por Deus, entende? Você está querendo um bem para todo mundo. Você quer o bem universal. Não tem coisa mais linda que você pode desejar para a pessoa do que a vontade divina. Por isso, todo mundo que vai pedir oração, que está pedindo com oração, que eu estou presenciando alguma situação assim, o padre está ali nas preces na missa, pelas almas, pelas pessoas, eu sempre peço a divina vontade, porque não tenho, não, se eu tentar diminuir, eu falo assim, não, eu vou pedir outras coisas. Que outras coisas? Se eu estou pedindo a divina vontade, eu estou pedindo tudo, porque ali eu estou pedindo que a vontade de Deus, que realize na vida daquela pessoa, e a vontade de Deus é um bem enorme para a pessoa em todas as dimensões. Então, eu já estou englobando tudo que envolve a vida daquela pessoa, quando eu peço pelo Fiat, quando eu entrego alguém no Fiat. Não tem coisa mais bonita que você pode desejar para uma pessoa que ela viva a vontade de Deus, que a vontade de Deus se realize na vida dela. Mesmo que Jesus te fale, mas filha, tem que ter o conhecimento, ela tem que querer, mas a vontade de Deus suplanta tudo. A vontade de Deus está em cada ser humano, né? Ela rege todos nós. Então, mesmo que vai ser uma hora ou outra que ela vai fazer a vontade de Deus,
O mesmo que inconsciente, Deus está tirando os atos dela, né? Mas eu estou pedindo que a vontade de Deus reine, eu estou pedindo que Deus consiga, que Deus conquiste, que Deus seja glorificado naquela vida. Eu estou rezando, pedindo para Deus ser Deus na vida daquela pessoa. Tem coisa mais especial do que eu ir até Deus e Deus abençoa todo mundo. Estou pedindo que Deus seja na vida daquela pessoa e haja na vida daquela pessoa. Ou seja, eu estou pedindo pela glória dele, eu estou querendo que ele seja glorificado com aquela vida, com aquela alma. E lá no céu, o que que eles fazem se não é glorificar o tempo todo o nome de Deus, adorá-lo, amá-lo, honrá-lo, né? Suspirar por ele. Então, é muito importante quando a gente entrega na vontade de Deus, você já está abrangendo tudo. E não é só aquela pessoa, é o mundo todo, né? As maravilhas que há em nosso querer são surpreendentes. As cenas são tão comovedoras que põem a todos atentos para desfrutar-se. Então, eles estão muito ocupados no céu, né? Estão aprendendo muito. É como se a sua vida, né? Eles estão assistindo, como fosse uma televisão, um canal para eles assistirem. Mas eles estão vendo você, não estão vendo Deus em você. É o que a gente vê quando a gente contempla os bem-aventurados, né? A gente deve olhar o que Deus fez, não ver a pessoa. É, quando eu estava vendo um vídeo do Carlo Acutis, né? E a vida dele, eu falei, uau, o que que o senhor fez? Eu só ficava vendo Deus. O que que o senhor fez na vida desse jovem? Que lindo, que maravilha. E contemplando, né? Deus ter levantado um jovem, né? E numa simplicidade, numa vida muito comum, não é? Não era nem religioso. Você vê assim, a juventude de calça jeans, como o Papa João Paulo falava, e contemplando toda a palavra de Deus se realizando e vendo todos os atos de Deus, acompanhando os atos de Deus na vida dele. Então, quando a gente vai contemplar os santos, quando a gente vai contemplar, a gente tem que ver Deus. É a glória toda da divina vontade. A festa que acontece no céu dos santos, a festa que aconteceu de Nossa Senhora, a Assunção de Nossa Senhora também é chamada de festa da divina vontade, porque a divina vontade é que tudo realizou. Então ela está sendo glorificada. Então, às vezes, os seres humanos erram quando fica vendo a pessoa. E por ver a pessoa, já fica fazendo a matemática boba, né? Mas aquela pessoa nasceu no contexto tal, teve mais oportunidade. Às vezes até teve mesmo, né? Teve uma educação cristã, mas nem é o caso dele, porque ele que, na verdade, ensinou a mãe. A mãe aprendeu com a vida dele, a mãe falando, né? Mas assim, a pessoa olha pro esforço da pessoa, nossa, ela teve que, mas não olha para Deus, não vê que se não fosse a força de Deus, não teria santos, né? A santidade é a santidade de Deus na pessoa. A pessoa é um santo de Deus, a pessoa está numa santidade que Deus é a santidade que Deus desenvolveu nela, é santidade humana, não é a divina, né? A gente tem que saber separar. É a santidade humana, mas são luzes que ela se vestiu da santidade de Deus, compreensões que ela teve, reflexos que ela teve dessa santidade de Deus em várias situações, né? Na humildade, no martírio, na bondade, na misericórdia, enfim. Mas é tudo atributo de Deus. Quando você cavocar lá a vida dele, você vai ver, vem tudo, a fonte, o endereço está lá, Deus. A fonte de todo bem é Deus. Ninguém ama se não for Deus. Ninguém vive a santidade se não for por Deus, se não for o próprio Deus, entende? E quem você vai ver na vida daquela pessoa? Jesus, tudo que ele assimilou de Jesus e colocou na prática, ou seja, tudo aquilo que na vida dele ele deixou ser transformado por Jesus. Ele deixou Jesus nascer e crescer nele, nessa situação, e nessa. Tudo que pode ser desenvolvido nele. É que ele, vivendo no humano dele, ele conseguiu se abrir, corresponder. Mas o que que você vai ver da criatura? O sim, a correspondência. E o que que você vai ver da parte de Deus? Tudo. A bondade, a força, as luzes, o entendimento, tudo.
Só que tem o ato dos dois, porque Deus não quer escravos, Deus não quer simplesmente, vou pôr agora uma programação e vocês vão todos serem santos, vocês vão ser condicionados a me obedecer, condicionados a fazer a minha vontade, condicionados a essa experiência. Deus não faz isso, nós não somos animais, né? Deus não vai nos fazer igual o cientista quando põe um rato de laboratório e já coloca uma situação do qual a resposta que o rato vai ter no laboratório é uma resposta que é lógica, porque ele está condicionado a dar aquela resposta. Deus não faz isso, ele não faz esse tipo de violência, porque isso a gente meditou. Ele não quer amor fingido, ele quer amor verdadeiro, que a pessoa esteja ali, eu quero, sim, eu quero. Entende? A pessoa realmente quer de todo o coração. Quer se oferecer, quer se ofertar. Ele, quando chamou a Luísa precisou dar o sim dela. Ele não fez isso para ela, por ela. Não. Ele não anulou ela. Ele não anula a nossa vida. Entende? Ele não, olha, filha, esse trapo que a gente deixa aqui, ele não está dizendo, esquece tudo que você é, tudo que você vive, onde você vive, com quem você vive, seu estado de vida, toda a sua pessoa, sua natureza, anula agora, é tudo trapo para mim, né? É você se vestir de luz e deixa, não é desse jeito, não, não é assim, mas é o contrário. Esse vestir de luz vai iluminar, né, dentro da sua vida, para você entender o amor de Deus manifestado ali, ter te colocado naquele lugar, naquela situação, naquele trabalho, com aqueles familiares, naquele contexto, naquela situação e todo o seu estado de vida. Porque a luz vai te mostrar que tudo o que te acontece, tudo o que você vive, tudo o que você é, foi Deus que te fez assim, né? Vem tudo da vontade de Deus. A ordem com que você vive, o estado de vida que você vive, é amor de Deus. Tem um amor de Deus sendo revelado ali. É a vontade divina. E esse vestir de luz é justamente você ter essa ciência, ter esse conhecimento, né? Ter esse entendimento, ter essa consciência. Então você não, aí você vai começar a perceber, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí que trapos que você vai deixar? Toda a compreensão errônea que é quando né, aquele ato lá de querer conhecer o bem e o mal, todo mal, todas as ideias erradas sobre Deus. Deus não me ama, Deus não se importa comigo, né? Deus está longe. Todas essas ideias erradas, esses trapos, esses mimimi de pensamento errado, desconfiança, que é isso que lá no livro do céu, né? Você vai ver no volume 1, esse processo tão intenso da Luísa de Jesus pedir para deixar todos os trapos, né? Olhe para as criaturas em mim, né? Desapegue desse olhar sobre as criaturas isolado, olhando só para a pessoa em si, né? Deixa isso. Então você vai deixando todas as misérias, que é tudo do seu germe sujo. O nosso germe estava sujo, né? Por causa da culpa. Ficou contaminado, né? Maltrapilha nossas ideias. A gente tinha uns trapos de ideia tão errado de Deus, uma desconfiança de Deus tão horrorosa. E você vai deixando isso tudo. E a luz, na verdade, sempre esteve ali. Esse vestir de luz é assumir a verdade. Entende? Porque, na verdade, a luz está, né? Só que como que Deus fica nas situações, né, no mundo? Ele fica ele fica como que de mãos atadas, porque a pessoa tá ali coberta de farrapo, de trapo tampando ela, né? Que é pensamento errado, né? E não vendo a luz, não é? E quando você vai tirando os trapos, né, e vai assumindo a verdade, você vai se enchendo dessa luz. É muito importante e isso é a resposta pessoal, é a resposta individual, né? É a resposta que cada um tem que dar para Deus. Você quer a luz ou você quer as trevas? Você quer a vida ou você quer a morte?
Ele não vai forçar ninguém. Ele quer todos. Porque, Nossa Senhora, ele te quer demais. Demais. Pode ter certeza disso. Com ânsia, com gula, com desejo, né? Você lhe é muito caro para ele. Mas ele não vai forçar sua liberdade, entende? Porque nem a gente gosta de coisas mentirosas. Ninguém gosta, né? Por que que Deus, que é tão maravilhoso, tem que aceitar? Não. Então é muito sério. Aí, ó, quando você se veste de luz, você vai descobrir, meu Deus. Gente, é um paraíso. A divina vontade é nosso descanso, né? Deus é nosso descanso e é verdade. Aí ele fala que as maravilhas que há em nosso querer são surpreendentes. E é verdade, porque tudo que a gente aprende, a gente fica assim, ó, é toda hora a gente tem uma surpresa. Deus está toda hora nos surpreendendo. E Ele quer, Ele faz questão de falar, de mostrar, de ensinar, né? E a gente fica assim, sabe, de boca aberta. Às vezes a gente nem sabe o que falar. Na hora assim, sabe, parece que dá um nó no cérebro da gente. Porque é tão grande, é tão maravilhoso, é tão surpreendente e é tão divertido ao mesmo tempo. Eu acho divertido aprender sobre Deus. Eu me divirto com as verdades assim, mas é sério. Não tô falando de brincar com coisa séria, não, tem que levar a sério. Mas eu me divirto em descobrir. Eu me divirto em aprender sobre Deus, porque é igual a criança mesmo, no colo do pai, ouvindo o que o pai tem para falar e encantada com o que o pai conta para ela. E a gente fica assim, de boca aberta, de ver como que Deus é maravilhoso. E é tão bonito, o Deus tão grande. Mas é isso, né? Você chegar a nós assim e nos contar. E é tão bonito isso. As criaturas nos surpreendem porque realmente ele é grande, ele é, Nossa Senhora, tudo de bom. E a gente fica surpreso, né? E é tão bom, gente. É um céu, né? A coisa mais maravilhosa. Nossa, eu desejo que todo mundo conheça, né? Todo mundo, porque no nosso cérebro pode ter, sei lá, gente, que surpreendente, foi descoberto, sei lá o que eles podem inventar aí, né? Vai ter um famoso em tal lugar, e não sei o que o mundo considera surpreendente, sei lá, para muita gente é surpreendente é você viajar para um lugar e subir uma montanha, né? Vamos escalar lá as montanhas lá do, do Monte Everest, sei lá, né? Que surpreendente, o homem conseguiu um recorde tal, conseguiu fazer tal coisa, essas coisas. Meu Deus do céu, para mim surpreendente é sentar aqui e aprender sobre Deus. É a coisa mais incrível. É que tinha que estar lá no livro do Guinness, né? Isso sim é incrível, né? O Criador vivendo na criatura e a criatura vivendo no Criador. Essa é a coisa mais fantástica, né? Que merece toda a plateia, que merece todo o olhar, que merece toda a contemplação, que merece todos os aplausos, os tapetes vermelhos. É a coisa mais grandiosa que existe. Eu não. Nossa Senhora, tudo fica pequeno, tudo fica inútil. As outras coisas perdem, né? São trapos. Trapos, porque tudo se torna inútil, tudo se torna assim. As outras ocupações nossas, que eu me refiro assim, que coisas que deixavam sua cabeça assim preocupada, você ficava ali, você achava que tinha que ter isso para ser feliz, que dependia de não sei o que o outro, e que ficava preocupado com isso, com aquilo, as outras coisas, essas preocupações ocupam demais, você deixa de lado, né? É claro que você vai ter as suas ocupações naturais, do seu trabalho, da sua vida, né? Alguém vai vir falar com você, o marido vai vir falar com você e falar que está com problema. Você vai ouvir, você vai. As ocupações que você se ocupa, Deus também está nelas, entende? Mas você não vai querer ir para ela sem Deus nunca, sem luz. Nossa Senhora, você não quer. Você fica doido. Cadê você, Jesus, aqui? O que o Senhor está mostrando? A tendência é você ficar assim.
Sem Jesus você não vai para lugar nenhum. Sem Jesus, nossa Senhora. Sem Jesus não dá, né? E assim, você acha que no céu isso fica como? Né? Que os anjos ficou doido lá e foi atrás de Jesus, estava com a Luísa. Foi tão engraçada essa cena. Os anjos falando, mas só fica aí com ela. Nós ficamos com saudade. Aí nós viemos atrás de você, né? E, gente, é brincadeira não. Falar de Deus, Nossa Senhora. Mesmo a gente sendo pequeno, né? Porque eu tô falando aqui, às vezes a gente fala só assim, opa, a gente tem que esquecer de nós, né? A gente é tão pequenininho que a gente fica assim, não, eu não sei mensurar tudo isso que o senhor tá falando aqui, é tão grande. E a gente parece que fala disparates, né? Porque as nossas palavras são tão pequenas, mas Jesus não quer que a gente fique lá nas alturas e procurando as palavras mais. Não, porque se Deus se abaixa para vir até nós, por que que a gente não se abaixa? Né? Não, não. Deus está falando que usa do nossa respiração. Então, meu filho, tudo que você viver é precioso demais para Deus. O que Deus, para a glória de Deus, para serem atos para a glória de Deus. Meu Deus do céu, se você achar que vai só glorificar a Deus com palavras eruditas, com ir para um lugar específico, sei lá, achando que precisa de coisas externas para isso, está muito enganado, porque Deus quer ser glorificado na sua vida. A sua vida não é um trapo que Deus olha e fala: Nossa Senhora, isso tudo aí não presta para mim, não. Ao contrário. O que não presta é a gente ficar perdendo tempo pensando errado, né? Vendo errado, fazendo nossa vontade humana. Isso aí não presta. Pecado não presta mesmo. Isso aí Deus não vai nem falar: opa, larga desse trapo. Ele falou com Mateus, falou com a Madalena, com todo mundo. Todos nós. A nossa vida é não peques mais. Se mente, se converta. E se converta para todo mundo, porque não presta. Não tem nada para se aprender nisso. Agora, a sua vida natural, que é aquilo que Deus fez, isso aí não tem nada de errado, não. Isso é natural, natureza, não tem, não. Agora, o pecado não. O pecado é contra a sua natureza. O pecado é porcaria. Não vale nada, tá? Não tem nada nele. Só tem a mensagem do pecado não presta, né? Porque isso é luz. Você saber que pecado não presta é luz. Você saber se nosso pecado é algo contrário a Deus. Então, eu não quero pecar, isso é luz. Então, o que ele te ensina, te produz de repugnância, de ódio, de desprezo, é luz, né? Porque ele te mostra uma mensagem muito clara. Aí Deus não está. Olha onde leva a desobediência a Deus. Olha o que, que significa fazer sua vontade. Essa é a mensagem dele. Aí você corre e quer fazer o oposto. No oposto tá tudo, né? Que na verdade ele é o oposto ao bem, né? É muito sério. Agora você deve saber que assim que a alma entra em nosso querer, respira, bate e se move em nosso movimento. Mas a sua respiração, batimento e movimento não os perde, né? Aí nada da sua natureza, nem se separam dos nossos. E como a nossa vontade se encontra por toda parte e circula mais que respiro, né? A vontade de Deus é mais poderosa que uma respiração, né? Ela alcança tudo, ela alcança tudo. Ela se encontra em tudo, tá vendo? Todo lugar tem vontade de Deus. Porque se está acontecendo, não é a vontade de Deus, né? Aconteceu, virou manchete, né? Tudo tá na permissão dele, tá sob o olhar. Ele está em tudo, em todo lugar que você for. Se seu marido falar assim, vamos para uma festa, é importante para essa festa, eu quero ir para essa festa, sei lá, que festa que for, né? Mas lá você vai também encontrar ela. Você não vai falar, eu vou sair fora da vontade de Deus. Só se você quiser, só se você quiser, né, desobedecer, né? Tirar essa veste de luz, que é justamente você saber a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, e você não querer fazer. Mas você, aonde você for, meu Deus. Então você se torna igual à vontade de Deus, né?
não perde nada, né? Se move junto, nem se separam dos nossos. Então nada vai te separar do amor de Deus. E como nossa vontade se encontra por toda parte, circula mais que respiro, batimento e movimento de todos, o que está acontecendo? Acontece que os anjos e santos, nossa própria divindade, a criação toda sentem junto com minha vontade o respiro, o batimento da criatura neles. Uau! Outra vida divina, né? Eles sentem duplicada na criatura, até no centro de suas almas. Nossa Senhora! Este movimento da criatura feita em meu querer está cheio de felicidade, de alegrias indizíveis e novas. Sabe a felicidade que você sente com Deus, na vontade de Deus? Aí do nada vem na alma da pessoa, ela vem uma alegria, uma felicidade na pessoa sem ela saber de onde veio. Porque é mais potente que a respiração, né? Pois é. É a felicidade que você está experimentando, ela começa a experimentar também. Os conhecimentos, as luzes se tornam vale benéfico sobre os outros. Tipo assim, tendo a sua vida na divina vontade, você é quem vive na divina vontade é o centro de trabalho de Deus. Entendeu? Entrar no centro da vontade divina não é assim, ir para um lugar específico que você vai, né? Ou imaginar você saindo do seu corpo e indo lá para o centro da vontade divina. Não, esse centro é em você, porque Deus está aí. Deus está em você. Esse centro está aí. A central de trabalho é você. Tudo que você vive, tudo que você é, até sua respiração, como ele está falando, tudo. Você é o campo, o centro onde Deus vai tirar esses atos e vai levar para todos. E todos serão alimentados. Então é outro Jesus dando para Deus esse espaço. Reparações, honras, glórias, né? Pedidos de perdão que você pede em nome de todos. Tudo o que você sente, o que você sofre, que te comunica as dores dele, ele manda lá para o central. As preocupações dele, né? Chega lá para você, né? Aí você se torna essa sentinela, né? Ouvindo Deus, olhando em direção a Deus. É sua alma e Deus. Por isso que se centra dentro de nós. É sua alma e Deus. Mas tudo que você vive com Deus, né? Se torna vida para todos. Que é o próprio Deus que distribui. É Deus que distribui. Aí aqui ele fala, até no centro de suas almas, esse movimento da criatura feita em meu querer está cheio de felicidade. Então, cada movimento, cada ato, né, da criatura na vontade de Deus está repleto da felicidade, está repleto da vontade de Deus, está repleto de luz, de alegrias indizíveis e novas, das quais a alma peregrina, que somos nós, que estamos vivos aqui na terra agora, não gozando mais, sofrendo e conquistando em seu livre-arbítrio, que é na nossa liberdade. Não gozando, mas sofrendo. Por quê? Porque esse é o estado nosso. A gente não. O estado das almas que estão lá no céu não é mais esse estado de sofrimento, né? Não é que elas estão ainda na terra, não. Elas têm a glória felicitante. E você é a conquistante, você é a alma, é os veadores conquistados, é as pessoas que estão nessa terra estão conquistando, Deus está conquistando, na verdade, em você. E os outros já estão, né, gozando da visão de Deus, gozando lá dessas luzes, né, de Deus. E você está também vivendo essa felicidade, mas também sofrendo, né, pela realidade ainda de você estar na terra, pela realidade ainda dos flagelos, dos castigos. Só que o seu sofrimento não é mais um sofrimento assim, em direção à expiação, né, sua. É algo pessoal, né? Não é em relação à sua alma. Os sofrimentos que você vive não são mais os seus, são os de Jesus que ele manda. E tudo o que você sofre serve para reparar a Deus, para reparar a justiça de Deus, para reparar em nome de todos. Então Deus está conquistando o seu sofrimento. O seu sofrimento não é uma conquista pessoal sua,
como é no caso da santidade humana, né? Que serve de expiação para a pessoa, para ela ser, né? Para Deus, se preparar para Deus, não. O seu sofrimento é conquista de Deus, é sofrimento de Deus, é para a glória de Deus, é ato de Deus em você. Não são sofrimentos que você vai pensar em você, pegar para você, não, né? Você é outro Cristo, né? É a divina vontade que está te mandando situações, e não é só sofrimento físico, não é só cruz, né? É todo a privação que você sente da Pátria Celestial, é usado. Todo suspiro, essa ânsia que você tem por Deus, tudo ele tira, tudo que é a sua pessoa, de universo de sentimento, de desejo, de aspiração, estado de ânimo que ele te manda, ou sofrimento moral, né? É um sofrimento, né? Você tá falando, doando essa vida divina, falando a vida divina, e, por exemplo, alguém vai lá nos comentários e põe: vocês estão falando blá 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 aí, seu bando de mulher à toa que não tem o que fazer, sei lá. Pessoas que Jesus te conta, às vezes te revela o sentimento das pessoas que elas estão pensando. Tudo isso ele colhe, porque Jesus também passou por isso. Ele foi chamado de tudo qualquer nome, ele foi rejeitado. Muita gente não entendeu bem o que estava fazendo, entendeu errado. Então, quando você também está fazendo um bem de ensinar e a pessoa entende errado aquele bem, e você está passando a palavra de Deus e vendo assim, nossa, a pessoa não obedeceu, Jesus. O conselho que o Senhor deu foi tão perfeito e a pessoa não atendeu aquilo, né? Não fez conforme o que o Senhor pediu. Você sente a dor de Deus, né? E em direção às criaturas, né? Vendo quantas criaturas são volúveis, o quanto que é difícil, né? Você vai percebendo. Tudo isso não é seu mais, porque você não vive a sua vida, mas é a de Deus. É Deus em você. Então, você tem ali a mente dele, né? Vendo aquela situação. Então, você vai tendo uma compreensão da dor dele. E isso são conquistas, são glórias para Deus, para Ele continuar trabalhando em favor das criaturas através da sua vida, como Ele fazia com Jesus. É Jesus em você fazendo novas conquistas, criando novas oportunidades, novas luzes de entendimento. Não, Deus é um laboratório, você é um laboratório de criando atos e atos, reparações, orações. Você reza o tempo todo, né? Tá rezando o tempo todo. É muito interessante, é muito grande isso, muito grande. A gente precisa pegar o livro do céu assim, com calma mesmo, que tem muita coisa aqui para mexer aqui dentro. É entrar sem pressa na divina vontade. Não estou com pressa de correr com esses textos, para entender de verdade, né? O que Jesus está falando aqui, porque é muito importante, e é muito importante passar para o irmão, né? Que está querendo também aprender, né? A gente aprende e já ensina, que a gente não perde tempo na divina vontade. Então você já, ó, pesca e já passa a pesca para frente, né? Tipo assim, é assim que é, porque é de Deus, né? E Deus planta em você e já colhe, e já passa e já distribui. É um lugar assim que Deus pode trabalhar, né? E quanto mais está atento, né? Mais Ele pode, né? Mais Deus sente liberdade de fazer. Quando tem a atenção da criatura, isso é muito importante. Amém? Então, vamos continuar aqui, mas mais, né? Tem muita coisa importante. A palavra de Deus, né? Tem muita coisa, nossa. É, então aqui está falando. Meu querer está cheio de felicidade, de alegrias indizíveis e novas, das quais a alma peregrina, né, que somos nós, não gozando como no céu, mas sofrendo e conquistando em seu livre-arbítrio, que é aqui na terra, na nossa vida aqui na terra. Todos os dias, né? Dando o nosso sim, né? Todos os dias. Essa liberdade de estar privado da pátria celestial, mas querer o que Deus quer. Você não fica, ai, Senhor, me tira daqui agora e me leva para o céu, porque assim não é justo. Ah, sei lá, não arruma confusão com Deus. Todos os dias você se dispõe à vontade de Deus. Eis-me aqui para fazer sua vontade. É portadora para cada um dos bem-aventurados. Só respirar, meu Deus do céu. Só respirar. Meu Deus, e é graça aos bem-aventurados. Você acha que os bem-aventurados vão falar o que com você? Continuei na terra. Continuei na terra. Até Jesus quiser.
pode continuar, fica firme. Quando a Luísa às vezes ficava assim duvidando, falava, por que que não me leva, né? Por que então se eu estou tão amada por vocês, né? Se eu te quero só a sua vontade, a terra para mim não existe mais, né? Por que você não me leva logo? Aí quando ela ficava querendo resolver os problemas, aí ela ia resolver com a Nossa Senhora, né? Falava para Nossa Senhora. E Nossa Senhora falava assim, meio que brava com ela, não. E perguntava para os santos assim, olha o que ela tá pedindo. Ela tá querendo ir embora. Eles, não, né? Então é muito grande isso, né? Então, cada momento que você viver aqui, né, e suportar, é difícil estar no mundo nesses tempos, não é fácil. Quantas pessoas, né, vão ver nas situações e falar, ai meu Deus, vem logo, Jesus, vamos embora. Não, realmente, nós estamos em tempos difíceis, mas muito necessários. Meu Deus, para Deus, vamos pensar em Deus. O que é mais importante para a vontade de Deus agora, em relação à sua vida? O que é mais importante para Deus agora? O que é mais importante para Deus agora? Gente, ter essas pessoas que dão liberdade para Ele em um mundo que não dá liberdade para Ele, com o seu livre-arbítrio, não dá essa liberdade para Ele, né? Um mundo em que quer tirar Deus de tudo, qualquer lugar, né? Da, tirar, assim, de pensar nele, tirar a palavra de Deus, né? Tirar qualquer pensamento sobre a eternidade na cabeça das pessoas, querer tirar qualquer coisa que se refere à vida eterna, a Deus, a céu, a santidade, a rejeitar o pecado. O mundo que está expulsando ele, né, das escolas, dos lugares, está dizendo, aqui você não entra, aqui nós não queremos saber o que você pensa. Tipo assim, gente, o mundo em que quer sempre assim, abraçar o humano e expulsar o divino, ter essas almas para Deus descansar, para ser paraíso de Deus aqui na terra. Você vai negar para Deus o céu? Ele não te negou o céu, ele abriu o céu para você. Abre esse céu para Deus agora. Deixa-se ser esse céu para Deus. É muito importante. Muito mesmo. Muito. Isso aqui é muito grande. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que alma é portadora da qual o meu querer não separa jamais. Peraí. É portadora para cada um dos bem-aventurados, só respirar, bater ou mover-se. Meu Deus. E na plenitude da alegria, da qual é que a gente completa tudo, né? Todos os atos não é muito incrível isso. Porque é a alma que vive na divina vontade é tudo Deus 24 horas. Meu Deus. E na plenitude da alegria da qual a alma é portadora, e na plenitude da alegria da qual a alma é portadora, da qual o meu querer não se separa jamais, suas sempre novas alegrias, mesmo do respiro feito em sua vontade, e como está o livre-arbítrio, isso é muito importante. Não, nossa Senhora, que forma o ato conquistador. Gente, você não conquista alguém que não quer ser conquistado, que não se deixa ser conquistado. É igual um amor de um casal forçado. Sabe, você obriga alguém a casar com você. Vamos supor, se eu obrigasse meu marido a casar comigo. Eu não posso dizer que eu conquistei, eu posso dizer que eu o forcei. Eu o manipulei para ficar comigo. Mas eu não posso dizer que aquele amor foi uma conquista. Aquele amor foi mais uma. Eu, sei lá, amarrei na situação, condicionei aquilo. Eu forcei ele a dar o sim para mim, sabe? Eu não posso dizer que eu conquistei, né? Eu posso dizer que eu o, sei lá, o dominei totalmente, né? Tirei dele toda a opinião, toda. Nossa Senhora, não sei nem falar, a liberdade total dele. Eu, né? Eu escravizei uma pessoa. Deus não quer isso. Escravos, Ele quer conquistados. Por isso que na divina vontade ele não olha número. O processo nosso de caminhada, de correspondência, mas quando alguém quer ir, ele não força, né? Você vê. Porque é com essa consciência, se não for algo verdadeiro, não tem ato, não tem posse.
Se a gente não tomar consciência, é isso mesmo, filho, que você está abraçando. Mas se deseja minha vontade mesmo, ao ponto assim de você não olhar para trás, de não ter nada para perder mais, é isso mesmo. O mundo, a carne, tudo já ficou para trás de verdade, ao ponto de você não querer me negar mais nada. Isso precisa ser tão real, porque quanto mais sincero, consciente for, melhor. Deus quer verdade. Ninguém gosta da mentira. Por que que para Deus não tem mentira na vontade divina? É uma vida de verdade, real. Real, não é imaginação, não é fantasia, é realidade. É muito importante isso. Por isso que são as conquistas dele. Ele fala que são os meus troféus, porque realmente eu conquistei. Eu conquistei. É muito sério, muito, muito sério. A seriedade da nossa missão, a seriedade do sim, a seriedade de ler o livro do céu de verdade e querer entender e trazer isso para a vida é muito importante. Essa integridade. Nossa Senhora viveu assim. Quando Nossa Senhora falou assim, não quero a vontade humana, amarrou no trono, isso foi verdadeiro. Deus não pegou a vontade dela e amarrou no trono. Ela disse que não queria. Ele decidiu. Teve o sim da criatura. O anjo Gabriel não falou, você vai ser mãe de Jesus agora sim, ponto final. Não. Ela deu o sim. Gente, conquistar verdade, sabe? Não é mentira. Não é você pegar igual um rato de laboratório e condicionar ele numa situação e falar, tá dominado. Esse domínio vem de uma conquista, entende? Uma conquista. O Senhor me conquistou, o Senhor me convenceu de que o seu plano é melhor do que tudo. E eu quero de todo o meu coração. Eu estou dando meu sim para você. Eu quero. É sincero, é real. É o sim de Deus e o sim da alma, igual no altar, o casamento, Deus, o padre não pergunta, cala a boca e o marido, e só a mulher responde sim. Não, consentimento dos dois. Isso é muito importante. Por isso que Deus testa a gente antes de dar o dom, a posse que eu falo. Eu entendo, eu não fico brava com ele não, chateada com ele não. Porque você vai tomando consciência de que isso é muito importante. Eu gosto do jeito de Deus trabalhar. Eu não critico ele, não. Faça o que for necessário para nos conquistar, Senhor. Nos prove, nos teste, nossa confiança. Faz o que for necessário, Senhor. Porque eu não quero te dar um sim de mentira, não, Jesus. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Eu já fantasiei muita coisa na minha vida. Muita coisa. Por não conhecer tão profundamente o amor de Deus. Eu não quero viver de mentira, não. Eu não quero me enganar e nem enganar Deus. Eu não quero viver auto-engano. É muito ruim. Auto-engano, nossa senhora, não, de jeito nenhum. Isso é muito sério. E ele merece. Ele merece a verdade, a sinceridade da entrega. A gente não tem força para isso, não é pela nossa força. É se encher dele. É se esvaziar de si e se encher de Deus, se encher desse livro do céu, se encher dessas verdades, mergulhar profundamente. Então é muito, muito importante isso aqui, gente, que ele está falando aqui.